Tá todo mundo vendo o apontadorzinho? Sim. Então, beleza. Vamos começar. Primeiramente, obrigado, Lisa, pelo convite, né? Eu vou estar trazendo aqui uma palestra simples, algo sobre a minha linha de pesquisa, um pouco das coisas que eu estou desenvolvendo durante o doutorado, né? E ela é intitulada Pequenos Ossos, Grandes Negócios, estudando a evolução de serpentes pelo registro fóssil. Quando a gente fala em paleontologia de vertebrados, a gente pensa, nossa, vamos estudar os grandes fósseis, aqueles fósseis bacanas, importantes, super bem preservados, como, por exemplo, esses bichos em blocos bonitos. Essas são serpentes, como a Rasiophis e a Pachyrhacus, que são do Oriente Médio, que são serpentes super bem preservadas, de sedimentos marinhos, bonitas, e elas apresentam peculiares características como as patas traseiras, então são tidas como elos perdidos, são super legais. Ou mesmo a Najash, do Cretáceo da Argentina, que apresenta o sacro bem desenvolvido e apresenta as patas traseiras também. Entretanto, às vezes na prática, quando se é um aluno, a gente mira nos pequenos ossos e pensando numa serpente, nas serpentes a gente sabe que a maior parte delas são vértebras. Então você vai ter essas vértebrazinhas pequenas e essas pequenas vértebras vão contar bastante histórias pra gente. É isso que eu vou estar trazendo aqui hoje. Antes de tudo, eu quero falar um pouco sobre mim. A Lisa já introduziu, né? Mas eu sou graduado em licenciatura em Ciências Biológicas na UFSCar Sorocaba. Então eu sou da casa, eu sou da UFSCar, embora não seja a UFSCar de São Carlos. Eu tive a honra de trabalhar durante meu TCC com a Lisa e desenvolver parte de pesquisa em vertebrados com ela. Aprendi bastante a como ser um cientista com ela e no fim eu acabei seguindo para a parte de paleontologia de vertebrados, né? Eu realizei meu mestrado em biologia comparada com o tema de paleontologia de serpentes. Eu finalizei em 2016 e daí eu continuei na linha de pesquisa, com a mesma linha de pesquisa expandindo, né, para o doutorado ainda na USP de Ribeirão Preto. Eu estou no laboratório de paleontologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, no programa de Biologia Comparada, e sou orientado atualmente pela professora doutora Anne Schmaltz-Scholl. E o meu tema de pesquisa, em geral, é paleontologia de serpentes, indo um pouco até com esquamatas em geral. Eu tive a oportunidade de trabalhar com rinocefálios, com lagartos, tuataras e serpentes, que é o foco. Meu tema de doutorado mesmo é com origem e biogeografia de boideias, que são as serpentes mais famosas, icônicas, como as sucuris, como as sussuaboias, como as jiboias. E tive a oportunidade, como a Lisa falou, de nesse ano estar lá na Austrália. Eu estava realizando meu BEP no South Australian Museum, em Adelaide, pela Universidade de Flinders. Ok? Mas por que serpentes? Serpentes é um tema fascinante, por bem ou por mal. No decorrer da história das civilizações, as serpentes tiveram tem um diverso impacto na sociedade, né? Seja pela iconografia dela como uma criatura ruim, quando a gente pega na parte bíblica, como o ser que tentou Adão e Eva no jardim do Éden, ou até mesmo relacionada com os seres que tiram vidas, como a morte de Cleópatra, até como símbolo da cura, o símbolo da fertilidade, como, por exemplo, os símbolos da medicina, biomedicina, das coisas da área da saúde. Enfim, são inúmeros temas de impacto da iconografia de serpentes associada à história humana, que daria uma aula à parte. Entretanto, do ponto de vista evolutivo, por que as serpentes são seres extremamente interessantes? Por causa das suas múltiplas formas e hábitos ecológicos. Quando a gente pega as serpentes,
elas se distribuem no globo, exceto na Antártica. Na Antártica, elas apresentam uma diversidade de cerca de 3.700 espécies, o que é muito, e exibem formas e hábitos ecológicos muito diversos, que vão desde fossoriais até semi-aquáticos, até arborícolas, até mesmo serpentes que são adaptadas à vida marinha, como as hidrófis, ou mesmo acrocordos, ou até mesmo a minha serpente, particularmente a minha serpente favorita, que parece que foi desenhada por uma criança, que é a boa das Arábias, uma Eryx. Ela é totalmente fossorial. Realmente parece que é um bicho estúpido, mas é... Enfim, é muito interessante estudar serpente. E quando você pega o registro fóssil e confronta com os registros dos bichos viventes, a história se complementa e ela se torna ainda mais interessante, porque você pode ter essa conversa entre a base de dados paleontológicos com a base de dados neontológicas. E como que eu estudo serpentes? Eu estudo integrando o registro fóssil com as informações moleculares. Basicamente, eu tento entender o registro fossilífero junto com os registros neontológicos, seja de tecido mole ou osteológico, e tento aplicar isso numa perspectiva evolutiva. Como? Promovendo isso em hipóteses de inter-relações entre essas espécies, as famosas hipóteses filogenéticas. E a partir dessas hipóteses, eu então interpreto isso inferindo os padrões evolutivos ou até mesmo biogeográficos. Só para lembrar, nas suas aulas de sistemática filogenética, para quem não tem o convívio ou que não tem o costume de ver diariamente uma hipótese filogenética, o que ela é? Uma inferência filogenética é a reconstrução da história evolutiva de um organismo ou de um grupo, acessado a partir de um método de reconstrução filogenética. Esse método de reconstrução filogenética vai ser a partir dessas análises específicas. E ela vai te dar um diagrama da inter-relação entre as espécies que não vai nos mostrar a ancestralidade em comum ou não dos organismos. Aqui eu tenho um exemplo de uma filogenia de tetrápodas, e nessa filogenia de tetrápodas a gente consegue ver a ramificação dos mais diversos grupos, e nesse caso ela foi plotada contra o tempo geológico. Então a gente consegue ver essas principais tendências evolutivas a partir do tempo geológico. A filogenia, ela é algo central para se entender a biodiversidade, a evolução, o genoma dos seres vivos. E a partir dela, ela vai se expandir para as mais diversas interpretações evolutivas, porque é uma das coisas mais importantes que a gente tem para se entender. Vocês são do programa de pós-graduação em ecologia, e eu acredito que, para muitos estudos, vocês utilizam a filogenia como algo inicial, quando você quer predizer riqueza de espécies em um gradiente, numa área, ou até mesmo quando você quer planejar recursos para a conservação de determinadas espécies, como tem a conservação a partir da filogenia, né? A conservação filogenética, e determinar até mesmo o grau de ameaça que o organismo se encontra a partir da delimitação filogenética, com base em hipóteses moleculares. Então, ela é extremamente importante para se entender essas tendências. Mas o que eu quero abordar nessa apresentação em si? Eu quero mostrar um pouco dos aspectos do trabalho de paleontologia de vertebrados. Eu imagino que a disciplina da Lisa ela deva ser bem grande, e hoje deve ter sido aula de padrões e multicelularidade, é isso, Lisa? Foi isso mesmo, Silvio. Foi isso? Então, eu acho que a gente dá um salto muito grande, né, em termos metodológicos e até temporal, mas eu quero mostrar um pouco o que é a paleontologia de vertebrados, como é trabalhar com isso, né? Como esse registro fóssil pode nos indicar esses padrões evolutivos, paleoecológicos e até paleobiológicos, a importância desses fósseis fragmentários e demonstrar a aplicação desses conceitos no estudo de caso. Aqui está uma típica figura de uma típica coleta
em vertebrados, né, com a equipe do nosso laboratório. E para falar sobre isso, eu vou estar trazendo um estudo de caso, que é um trabalho que a gente publicou esse ano, do nosso laboratório de paleontologia, em conjunto com os pesquisadores do Sauter Limousin e da Universidade de Flinders. Eu tive a oportunidade de conduzir ele juntamente com o Thiago Facchini, e foi um achado super interessante, né? Ele foi publicado recentemente, né? A versão completa saiu agora na semana passada, na revista iScience, e o nome do artigo é uma cobra cega do Cretáceo do Brasil preenche uma lacuna na evolução de serpentes, certo? Aqui só... ele é um artigo de acesso aberto, eu acho que a Lisa deve ter feito o upload para vocês, certo, Lisa? Eu passei para eles lerem, inclusive. Certo. Então vocês podem ter acesso a todos os materiais, todo o suplementar, todas as coisas que quiserem. E podem reproduzir. Mas para começo de história, o que é uma cobra cega, né? Quem são esses bichos que a gente chama de Scolecophidia? As cobras cegas, a Scolecophidia é popularmente conhecido como cobras cegas. E elas são distribuídas em 3 grandes grupos, né? Que são as Leptotyphlopidae, Typhlopidae e Anomalepididae. E são serpentes vermiformes, pequenininhas, de zonas intertropicais, que podem ser encontradas até mesmo no jardim de vocês, e que muitas pessoas, às vezes, confundem realmente com vermes ou com minhocas. Porque você tem essas serpentes que são extremamente diminutas, pequenininhas. Elas, segundo o tamanho, estudos de tamanho delas, né, geralmente não passam de mais de 30 centímetros, né? E elas apresentam essa forma, em inglês você até encontra o termo, né, que são serpentes cadarço, serpentes cadarço, sabe? Parece realmente um cadarço de sapato. E elas possuem um modo de vida estritamente fossorial, ou seja, elas passam a maior parte do ciclo de vida enterrado no subsolo. A morfologia craniana e pós-craniana, ela é totalmente relacionada a essa vida fossorial, e ela vai apresentar extremidades caudais e craniais, ó. Aqui está o crânio e aqui está a cauda. Ela vai apresentar a extremidade cranial e caudal muito semelhante, o que vai dar essa forma de minhoca, né? Ou seja, elas parecem realmente umas gominhas da Fini que a gente compra em qualquer lugar. Eram elas que às vezes eram denominadas, a minha mãe falava cobra de 2 cabeças. São elas? Na verdade, as cobras de 2... Você pode usar para várias coisas, né? Quando você pensa no popular. Mas as cobras de 2 cabeças, elas são mais conhecidas como... Elas são mais geralmente atribuídas às anfisbênias, que são outros esquamatas. Geralmente são as anfisbênias. Eu não tenho uma foto dela aqui para te mostrar, mas o pressuposto basicamente é o mesmo, né? Que você vê que elas são muito parecidas, né? Não tem uma distinção entre a cabeça e a cauda. E elas são chamadas de cobras cegas exatamente por causa disso, ó. As adaptações fossoriais levaram à redução dos olhos. Então você tem olhos extremamente pequenos e geralmente eles são recobertos por escamas semi-transparentes. Ou seja, você não consegue distinguir direito os olhos. Por isso que são conhecidas como cobras cegas. Mas uma pergunta besta. Elas têm esses olhos diminutos, né? Mas eles têm alguma sensibilidade? Sim, eles têm a sensibilidade à luz, mas ela é muito menor do que as outras, as outras serpentes. Tá, entendi. Geralmente quando essas serpentes, geralmente organismos fossoriais ou organismos que não dependem muito da luz, eles acabam tendo essa resposta ao estímulo luminoso, mas uma menor intensidade, porque eles não utilizam tanto da visão para caça ou para o modo de vida geral, né? E quando a gente vai para a osteologia, a parte osteológica,
é extremamente interessante, porque o crânio de um escolhecofídeo, por mais que a gente saiba que é uma serpente, quando você compara com as outras serpentes, é extremamente bizarro. É uma coisa totalmente diferente. Ó, eu trouxe aqui um crânio de uma Liota tiflops em comparação com uma jiboia, uma boa constrictor. Quando a gente pega um crânio generalizado de uma serpente, você consegue ver as órbitas oculares, você consegue ver a maxila com várias fileiras de dentes, você consegue ver as narinas bem projetadas, você consegue ver estruturas como o supratemporal bem alongado, que aqui você tem a inserção de muitos músculos, né, para o hábito de vida caçador de uma serpente, né? Ou cristas bem projetadas. Agora, quando você compara isso com um organismo que é fossorial, e isso é levado ao extremo nas cobras cegas, você vê que é um crânio completamente compactado. Inclusive, saiu um artigo recente, literalmente há 2 dias atrás, que é muito interessante, que eles analisaram dentro desse grande grupo que chama Lepidosauria, as adaptações ao longo da evolução, e eles viram que esse grau de compactação prediz muito sobre o hábito de vida fossorial. E, de fato, é uma indicativa de vida fossorial, principalmente quando você acha o organismo fóssil, é interessante para inferências paleontológicas.